Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Bem-vindos à Semana da Serenidade, esse evento maravilhoso que começa agora na sua segunda edição. É a nossa segunda Semana da Serenidade. E a primeira semana, eu gostaria de começar falando sobre ela, foi um sucesso total. A Semana da Serenidade é um evento gratuito, você pode participar sem ter nenhuma preocupação. Você vai receber aí os vídeos, temos essas lives aqui todos os dias, a nossa maratona da meditação e temos essa conexão, porque são milhares, dezenas de milhares de pessoas conectadas, pensando no bem, vibrando serenidade, vibrando calma, tranquilidade e interagindo, falando de coisas boas, refletindo de uma maneira madura sobre os desafios contemporâneos, os desafios do nosso dia a dia, como por exemplo agora o desafio do coronavírus, da bolsa, uma série de incidentes que estão aí preocupando milhões e milhões de pessoas. Então a Semana da Serenidade é esse momento muito especial que você pode participar dele de forma gratuita, pode indicar para os seus amigos, divulgar e depois nós temos continuidade, temos outros projetos, mas não são uma continuação da Semana da Serenidade. A Semana da Serenidade ela dura uma semana, ela se encerra e acabou. Depois só uma próxima edição da Semana da Serenidade. Depois você vai poder nos acompanhar, você pode participar conosco, mas de outros projetos, de outras questões que não estão relacionadas com a Semana da Serenidade, ok? Então vamos lá revisando. A Semana da Serenidade consta de 3 principais vídeos para a sua reflexão. Então você recebe aí, hoje já foi o primeiro, né? O equilíbrio das emoções, tem muita gente comentando, muita gente conversando. Depois nós teremos um sobre autoconhecimento e depois o terceiro vídeo sobre meditação. Intermeando aí no meio desses vídeos, temos, por exemplo, essa live aqui, que nós estamos conversando, batendo um papo e marcando. Por quê? 19 horas, horário de Brasília, é o nosso momento da maratona da meditação. E hoje, ao final aqui, eu vou fazer uma meditação guiada com você, que está acompanhando gratuitamente aí. Como eu dizia, vamos dar alguns números da Semana da Serenidade anterior. Foram 80 mil pessoas cadastradas gratuitamente na Semana da Serenidade. Elas participaram na medida da sua disponibilidade, na medida do seu interesse. Elas participaram, receberam esse material, não é? Acompanharam o nosso programa da Semana da Serenidade e foi maravilhoso porque atendemos, conversamos, demos um suporte para inúmeras pessoas que manifestaram angústia, tristeza, depressão, falta de propósito. Muitos manifestaram até o desejo de dar fim à própria vida e graças a Deus nós conseguimos animar, levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de serenidade para milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, nessa segunda edição da Semana da Serenidade, que a meu ver está bem melhor do que a primeira, porque é claro, a gente só consegue aperfeiçoar aquilo que faz, então nós precisamos fazer algo para depois melhorar. Nós fizemos a primeira semana e essa segunda agora está melhor do que nunca, está deliciosa, está cheio de coisas, a começar por essa maratona. Você que diz que tem dificuldade de meditar, tem agora a oportunidade de participar conosco da maratona da meditação. Eu vou hoje ao final aqui fazer uma meditação guiada e você vai ter oportunidade de
experimentar junto comigo aqui essa maravilha que é a meditação. Né? Mais um pouquinho de divulgação aqui, nós precisamos falar sobre isso. Eu não sei se você conhece, mas nós temos o canal Odisseia. Às vezes as pessoas perguntam, mas Haroldo, como que eu acesso esse material que você está disponibilizando, esse material profissional? Porque todos sabem que eu tenho material da minha tarefa religiosa, o material espírita, que é outro trabalho, né? Ele está lá no canal espírita, mas muitas pessoas perguntam, poxa vida, eu queria ter o contato, como é que é isso? Temos, primeira porta de entrada, canal Odisseia. Nós temos um canal e diariamente nós disponibilizamos vídeos muito bem filmados, muito bem editados, caprichosamente editados, para que você tenha um conteúdo visualmente agradável e com um conteúdo profundo para refletir a respeito dos temas do desenvolvimento humano, na maneira como eu concebo esse tema, na maneira como nós estamos apresentando, não é? Os 7 elementos do ser integral. Então, se você não conhece o canal Odisseia, abre aí o seu navegador, entra lá no YouTube e digita Haroldo Dutra Dias, Odisseia. Haroldo Dutra Dias, Odisseia. Vai aparecer o canal, você clica, primeira coisa que você faz, se inscreve no canal. Se inscreve, passa a acompanhar os vídeos, dê uma olhada, porque é muito conteúdo. É muito conteúdo oferecido a você, né? Gratuitamente à sua disposição, para que você possa refletir sobre esses temas, possa ter uma visão panorâmica sobre esses temas. Mas tem mais. Ligado ao canal Odisseia, nós temos o podcast Odisseia. Podcast é como se fosse, você que não conhece podcast, eu vou tentar encontrar uma imagem aqui para te explicar. O podcast, sabe o que é? É um programa de rádio. É isso. Você entra lá nas plataformas, pode ser da Apple, Google, Spotify, entra lá no seu aplicativo aí, o Android ou do iOS, podcast, digita lá meu nome, Haroldo Dutra Dias, Odisseia. Aí vai aparecer uma fotinha minha, você coloca lá, assinar, é gratuito. Você assina o podcast e você verá que temos já vários episódios. E como é que é isso? É um áudio. Você dá o play e fica ouvindo. Então, enquanto você está dirigindo, enquanto você está no trabalho, né? Às vezes com fone de ouvido, está fazendo uma atividade, às vezes você está arrumando uma casa, está cozinhando, está limpando a casa, né? Ou está viajando de avião, está esperando uma consulta, esperando uma reunião, e o que é que você faz? Você transforma essas horas improdutivas em momentos de reflexão, momentos de serenidade. Então, ouça aí o podcast e é uma delícia. Fala sério, a gente que vive aí em grandes cidades, gasta um tempo enorme para se deslocar, num trânsito cada vez mais caótico. Você está ali ouvindo um áudio, acalmando, refletindo, é muito, muito, muito bom. Então assine, está aí disponível também para você usufruir. E nós temos aqui o Instagram. No Instagram, todo dia nós postamos frases e postamos lá uma degustação do vídeo que vai para o canal Odisseia. Então você pode nos acompanhar aí no Instagram, você perceba que a gente só posta material instrutivo. O nosso Instagram ele tem essa finalidade de levar a reflexão, não é? Então a gente utiliza o Instagram, eu utilizo o Instagram para informar onde que eu estou, quais são as atividades, minhas atividades profissionais e minha atividade espírita, né? Eu mesclo aí as atividades, mas sempre tem uma frase, sempre tem um vídeo. Então é um Instagram para te levar à reflexão, para te convidar a pensar um pouquinho sobre certos assuntos que eu considero vitais. Então não deixe de acompanhar o Instagram, porque é muito legal.
Nós temos também a minha página na internet, que é haroldodutradias.com ou haroldodutradias.com.br. Tanto faz. Se você digitar .com.br, você vai cair na página e lá tem muita coisa, porque a gente coloca os e-books, coloca a divulgação do podcast, informa também sobre os projetos, incluindo a Semana da Serenidade. Então, feita essa divulgação, te informando aí do que é todo esse trabalho que conta com uma equipe, né? Quem teve a oportunidade de ir à Vitória no dia 7 de março, pôde ver em carne e osso a equipe toda trabalhando, se dedicando. Foi um evento maravilhoso, quem pôde acompanhar lá em Vitória, no Centro de Convenções, e conheceu toda a equipe que está por trás desse trabalho gigantesco, que é um trabalho meticuloso, exige muito profissionalismo, muita dedicação de muitas pessoas para que você possa usufruir do conteúdo que nós estamos produzindo. Não é? Então, feitas essas divulgações, eu quero falar um pouquinho agora sobre conjuntura atual e serenidade. Então, a primeira coisa que está angustiando, a primeira coisa que está tirando o sono das pessoas, está deixando as pessoas num estado de hiperexcitação, num estado de pânico, uma verdadeira síndrome do pânico, espalhando preocupação e pavor em todos os lares, em todas as instituições, é o Covid-19, o coronavírus, essa pandemia do coronavírus. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de dizer, não é nosso papel aqui fazer o trabalho do Ministério da Saúde, correto? Então, siga rigorosamente as instruções do Ministério da Saúde e as instruções das autoridades sanitárias do seu município, do seu estado e do governo federal. Siga as instruções sanitárias, porque nós, como cidadãos, precisamos respeitar e levar a sério as leis e as instituições públicas que têm a sua missão constitucional de garantir a ordem e, no caso aí, garantir a saúde pública. A saúde pública é um direito e um dever de todo cidadão. Então, é claro, respeite, acompanhe todas as normas, todas as determinações legais das agências sanitárias, do governo federal, estadual e municipal. Nós não estamos aqui para incentivar ninguém a deixar de seguir as leis. O nosso enfoque aqui é outro, correto? Então, quem cuida dos hospitais, da administração da saúde, é o governo. Nós estamos aqui para falar da sua mente. Isso mesmo. Estamos aqui para falar da sua intimidade, da maneira como você está lidando com isso, do controle, do equilíbrio das emoções. Como andam as suas emoções nesses tempos de coronavírus? Então, o que nós temos observado? O medo, a emoção medo, atingiu um pico, um topo. Né? E como toda emoção, adianta argumentar? Não adianta. Não adianta. Então nós estamos tendo uma aula prática de equilíbrio das emoções. Não adianta argumentar com alguém que está com muito medo, que está com pânico do coronavírus. Por que não adianta argumentar? Porque a emoção é uma resposta do nosso cérebro primitivo, do nosso sistema límbico, do circuito cerebral das emoções, chamado circuito das emoções. É uma reação automática, instantânea. Ela não é raciocinada. É o nosso cérebro rápido. Né? Ele funciona, já libera hormônio, já altera as funções fisiológicas e você tem uma resposta automática. No caso do medo, essa resposta vai se somando, então a pessoa vai tendo medo,
mais medo, mais medo, mais medo, e aquilo vira pavor. E adianta argumentar com ela, dizer assim, olha, a taxa de letalidade do coronavírus é mínima. O problema dele é que ele tem uma taxa de expansão maior, né? Então ele é mais fácil de contrair o vírus, mas ele não é tão letal. O problema que as autoridades estão preocupadas é porque nós não temos leitos, nós não temos vagas suficientes nos hospitais para atender a todos os casos se tivermos uma curva. Mas não adianta argumentar, não adianta. Então como que a gente lida com a emoção? Semana da Serenidade nós vamos fazer isso aqui. Então você vai parar, meditar e observar essa emoção medo. Observar esse medo feroz que está dentro de você. Medo de morrer. Medo da morte. Medo de morrer, medo das pessoas morrerem, medo das pessoas que você ama morrerem. Morte, morte, morte. Observa isso. Nós vamos hoje fazer uma meditação guiada. A nossa meditação de hoje é uma meditação sobre medo. Medo. Então nós vamos aprender a, primeiro, acolher o nosso medo. Observar o nosso medo, sem julgar. Não julgue o seu medo. Não fica fazendo raciocínios se o medo é justo, se não é justo, se é razoável, se não é razoável, se ele está pouco, se ele está muito. Isso são julgamentos. Isso não vai ajudar em nada. Nós precisamos aprender a lidar com esse medo de uma maneira compassiva, ou seja, com compaixão, acolher o medo, observar. E quando você faz isso, quando você observa esse medo, quando você acolhe esse medo, você vai perceber que naturalmente ele vai diminuir. Nós vamos fazer isso aqui hoje. Combinado? E por que isso é importante? Porque isso já está comprovado, isso é fato, é um fato. Os médicos, fisiologistas, imunologistas, infectologistas estão cansados de falar isso. Qual que é um elemento de grande impacto no nosso sistema imunológico? Estresse. Estresse, falta de sono, preocupação excessiva, emoções descontroladas, como por exemplo o medo. Tudo isso impacta significativamente o nosso sistema imunológico. E o que você mais precisa agora, nesse momento do coronavírus? De um bom sistema imunológico. Você precisa estar com o seu sistema imunológico forte. Forte. Então, tomar bastante água é importante? Claro, claro. Se alimentar bem, com equilíbrio, evitar alimentos muito gordurosos, comida muito pesada, é importante? Claro, claro. Mas quais elementos também são vitais? Dormir bem. Para você dormir bem, você tem que estar sereno. Você tem que estar com serenidade. Se você não estiver sereno, você não vai conseguir dormir. Você vai ficar extremamente agitado, extremamente ansioso, extremamente preocupado, não vai dormir. Se você não dorme bem, você afeta seu sistema imunológico, ele fica frágil e você fica mais suscetível a infecções, como por exemplo, a contrair um vírus, uma virose, no caso, o coronavírus. Correto? Então, importante nós estarmos começando a Semana da Serenidade falando sobre isso. Então, vamos resgatar a nossa serenidade? Vamos nos tranquilizar? Isso não significa que você vai abrir mão de lavar as mãos, de passar o álcool, não é isso. De usar uma máscara. Não estou falando isso. Aqui não tem ou isso ou aquilo. Nós estamos falando aqui isso e mais isso e mais isso.
Então, além de tomar os cuidados físicos, tomar líquido, se alimentar adequadamente, nós vamos tomar cuidados aqui emocionais e mentais. Cuidados mentais e emocionais. Então vamos voltar lá. Equilíbrio das emoções. Então nós meditar, ouvir áudio, assistir vídeos que te tragam um estado de bem-estar. Porque tem pessoa que está com o dia inteiro a televisão ligada, naqueles canais sensacionalistas, e ele só está ouvindo notícia ruim o dia inteiro. Notícia ruim. Aí o que acontece? Depois de 2, 3 horas, você começa a ficar angustiado. Você começa a ficar opresso, com o peito oprimido. Fica com medo, estressado. E isso vai fazer o quê? Vai afetar o seu sistema imunológico. Então, nós vamos trabalhar aqui uma semana, a Semana da Serenidade, para fortalecer também o seu sistema imunológico. Não só meditação e esse material, não só. Você precisa também tomar a água, precisa se alimentar e tomar os cuidados. Mas precisa prestar atenção nesse componente, que é o componente mental e o componente emocional. Ok? Então vamos encher a nossa mente de coisas boas. Vamos encher a nossa mente de pensamentos bons, de pensamentos serenos. Não é? Vamos fazer um exercício da meditação e do equilíbrio das emoções, para que as suas emoções fiquem balanceadas. Você aprenda a acolher as suas emoções, observá-las com compaixão, e aí elas vão perdendo aquela intensidade absurda, as emoções vão deixando de te controlar, e é você que passa a controlar as suas emoções. Combinado? Então, é isso que nós vamos fazer. Né? Aproveitar esse momento agora, está todo mundo ansioso, é coronavírus, é queda da bolsa, uma série de preocupações. Perfeito! Você vai tomar todas as cautelas, todas as precauções, mas também vai cuidar do seu estado emocional e do seu estado mental. Você quer isso? É seu desejo? Você anseia isso? Então seja bem-vindo à Semana da Serenidade. Se você deseja isso, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Porque hoje nós somos uma família, a família Odisseia, uma comunidade de pessoas pensando coisas boas, agindo no bem, propagando o bem e buscando com todas as forças a serenidade. Ok? Deu uma ideia? Então vamos lá falar um pouquinho, só um pouquinho aí, das emoções. Dar uma pincelada nas emoções. Eu comecei dizendo aqui que as emoções são automáticas. Não é? Elas funcionam sem que você esteja consciente. Então você está com medo, por exemplo, você está com medo aí, se você está com muito medo do coronavírus, você está com pânico do coronavírus, o que começa a acontecer? Você começa a ficar estressado, porque o medo também leva ao estresse. Então os níveis de cortisol na sua circulação sanguínea estão altos. Né? Então toda a sua fisiologia começa a ser a fisiologia de alguém estressado. Né? Você começa adrenalina. Fica preparado, você está preparado para lutar, para fugir, medo. Você está alerta, qualquer coisa. Né? Aí você liga, vê uma notícia, mais um caso de coronavírus. Aí você começa a tremer, mais um caso. Então você vai alimentando inconscientemente um ciclo de fortalecimento dessas emoções. O medo é uma emoção ruim? Não. O medo é uma função psíquica. Todas as emoções têm uma função psíquica importantíssima. Então, a função do medo é sobrevivência,
preservação da espécie e adaptabilidade. Então ele é importantíssimo. Não podemos condenar o medo. Não é? O que é o problema então? O medo em excesso. Não é? O medo desproporcional. Né? Quando você está diante de uma ameaça que é pequena e você tem uma resposta emocional extremamente intensa. Por que isso é ruim? Porque sobrecarrega a sua fisiologia. E qual que é o sistema que mais sofre com essa sobrecarga? O seu sistema imunológico, que é o que você mais precisa. Percebeu? Como é que esse ciclo é complicado? Né? Então você começa a sentir muito medo, muito cortisol, muito estresse, adrenalina e uma série de outras reações que eu não vou entrar aqui, né? Porque não vem ao caso. Mas a sua fisiologia muda. E ela muda por uma fisiologia que não é homeostática, ela não é natural. Ela é uma fisiologia para a luta, para fugir, para se proteger. Só que o seu corpo não consegue ficar nesse estado por muitos dias, por muitas horas. Se você fica nesse estado por muitas horas e por muitos dias, você começa a ter um gasto muito grande. Muito grande. E aí o que a pessoa começa? Ela começa a emagrecer, ela começa a apresentar distúrbios fisiológicos, patologias. Ou seja, ela sai do equilíbrio fisiológico, que é chamado de homeostase. Correto? Então, quando você sai desse equilíbrio, o seu sistema imunológico sofre e aí você fica mais vulnerável. E eu tenho certeza que você não quer ficar vulnerável. Então, vamos embora fazer algo aqui? Vamos resgatar nossa serenidade? Como é que a gente faz isso? Temos um processo aqui. Qual que é o processo? Por que nós criamos aqui a Semana da Serenidade? Você tem que se inscrever e tem um tanto de coisa que você tem que acompanhar. Por quê? Por quê? Porque a Semana da Serenidade ela vai esgotar. Eu não criei a Semana da Serenidade para depois te oferecer uma coisa. Não tem nada a ver. Eu tenho vários, tem evento, tem curso, tem um monte de coisas para te oferecer. Mas por que eu estou te oferecendo a Semana da Serenidade gratuita? Você tem que fazer a inscrição. Para você ter um programa, uma disciplina. Uma disciplina. Então, hoje já tem disponível para você um vídeo de mais de 1 hora. Para você assistir. Uma vez? Não, várias. Várias vezes. Então, eu já disponibilizei de manhã o primeiro vídeo. E aqui agora eu estou fazendo uma live no Instagram com você. Qual que é a importância disso? Eu já estou chamando a sua mente a pensar em coisas diferentes. Então, qual que é a proposta aqui? Tirar a sua mente daquele loop de ansiedade que você estava nele. Então eu te trouxe para outro ambiente, para outros assuntos, eu te trouxe para pensar coisas novas, abrir sua mente, arejar. Sabe quando você abre as janelas? Você entra numa casa, está tudo abafado, tudo fechado, aquele cheio de mofo. Aí você sai abrindo a janela, abrindo cortina, aí entra o sol, entra o ar, dá uma arejada. Pois é, nós estamos fazendo isso com a sua mente, arejando a sua mente. Combinado? Por isso nós vamos ter uma programação aqui. Vídeos, lives, a meditação todo dia. Essa é a programação. E mais, olha que coisa gostosa. Você não está sozinho, tem um grupo de pessoas. Porque é muito ruim fazer as coisas sozinho. Aqui não, tem milhares de pessoas com você agora. Olha aí no primeiro vídeo. Olha já o tanto de comentário. Olha quantas pessoas estão aí acompanhando essa live. Olha quantas pessoas estão acompanhando o vídeo. É muito legal isso. Ou seja, você está junto com milhares de pessoas. E o que é melhor, sem correr risco de contaminar, né? Que a gente está online, virtual. Mas nós estamos juntos.
Estamos todos juntos. Então tem gente agora me acompanhando dos 27 estados do Brasil. Temos gente em Portugal, Estados Unidos, América Latina, Europa. Tem gente no Japão, na China, tem gente em Israel. Então nós somos milhares, você está junto, você está num grupo. Agora você faz parte de um grupo que está fazendo a mesma coisa. Todo mundo buscando a serenidade. Não é legal isso? Não é bacana? Então venha fazer parte, participa com a gente. Participa dessa maratona da meditação, dessa maratona da serenidade. Porque é muito gostoso quando você está num grupo de milhares de pessoas fazendo isso. Sem falar que milhares de pessoas em vários lugares, pensando o bem e buscando a serenidade, é óbvio que nós vamos causar um impacto. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. É claro que nós vamos causar um impacto. E nós vamos acabar espalhando a serenidade num grupo muito grande. Não é? Porque não é só o coronavírus que se propaga por contágio, não. O bem e a serenidade também. E mais rápido do que o coronavírus. Tá bom? Então, se você espalha isso, se você mostra para alguém, se você fala, você está espalhando, está multiplicando, né? E eu vou te dizer uma coisa, esse é o maior programa de serenidade online do Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento. Se tiver outro, é porque eu desconheço, realmente eu desconheço, eu não conheço outro. Né? Nós já somos mais de 130 mil pessoas inscritas nessa segunda edição da Semana da Serenidade. Já pensou nisso? 130 mil pessoas conectadas na serenidade. Olha que bacana. Não é? Então, você vai alimentar, esse é o primeiro passo, alimentar a sua mente de coisas novas e boas. Coisas novas e boas. Então eu estou arejando a sua mente. É como se eu estivesse abrindo as cortinas, abrindo as janelas e deixando o sol entrar. O sol está entrando dentro de você. Está iluminando e aquecendo tudo. Não é? O ar está entrando, está circulando. Está soprando dentro de você. Está levando embora tanto de preocupação inútil, de pensamento desagradável, de lembranças ruins, e você está aqui agora pensando em coisas boas, com 130 mil pessoas. Não é legal? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, aqui agora, durante a Semana da Serenidade, você vai entender as emoções. Então você vai deixar de brigar com as emoções. Porque o nosso problema é esse, a gente fica lutando com as emoções. E aí quem ganha? As emoções, claro. Claro. Aqui você vai entender como que é o mecanismo das emoções. Como é que elas funcionam? Eu expliquei isso no primeiro vídeo hoje. Como é que elas funcionam? Quais são as emoções básicas? Como é que elas se combinam? Como é que elas atuam na nossa intimidade? Então você está aí agora com medo, está ansioso, está preocupado, que é a emoção antecipação. O que vai ser? Economia, está acontecendo, vai dar uma crise, vai ter alimento. Tá? Quer dizer, uma série de emoções. Como é que você entende elas? Como é que elas funcionam? Como é que elas agem? Bom, esse entendimento, ele é valioso. Esse entendimento, ele é precioso. Precioso. Ele é muito importante. E quando você compreende algo, você passa a lidar melhor com esse algo. Concordam? Quando eu compreendo algo, eu lido melhor. Porque, raciocina comigo. Se você não entende nada de alguma coisa, como é que você lida bem com aquilo se você não entende nada? Mas a partir do momento que você compreende, você passa a lidar de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais saudável.
Então, quando eu compreendo as emoções, quando eu sei o mecanismo de funcionamento delas, quando eu sei que todas elas são boas, mas que eu preciso equilibrar, quer dizer, não pode estar nem muito, nem pouco, é igual temperatura. Eu falo que emoção é igual temperatura. E a gente fica mais ou menos em torno de 36, 36,5, não é? Se a sua temperatura cair para 20 graus, tá ruim, tá péssimo. Você está morrendo. Então não pode cair muito. Mas se a sua temperatura subir para 40, 41, também está morrendo. Então a temperatura tem que ficar equilibrada, as emoções também. Não tem problema elas fluírem, mas elas não podem ficar muito intensas por muito tempo. Às vezes elas têm pico, né? Você dá aquele medão, aí ele dá um pico e ele tem que voltar. Porque se ele não volta, se ele fica sempre intenso, aí começa a ter problema. Aí começa a ficar patológico. Percebeu? Então o problema não é a emoção. O problema é a intensidade e o tempo que dura essa emoção intensa. Então se você tem muito medo, e esse medo excessivo dura muitos dias, aí começa a ficar patológico. Aí começa a ficar preocupante. Aí isso vai abalar o seu sistema imunológico. Não é? Então nós estamos aqui para compreender isso. E o vídeo de hoje, o vídeo que foi disponibilizado, é o vídeo que fala das emoções. Ah, Haroldo, mas eu queria mais coisa. Outros dias, canal Odisseia, tem vários vídeos lá em que eu estou falando das emoções. Bom, tem vários vídeos. E eu vou produzir mais material ainda, porque nós vamos aprofundar mais e mais e mais esse tema. Muito mais. Vamos aprofundar muito mais. Mas já tem material aí, olha, para você estudar uma semana, 24 horas por dia. Tem muito material, procura lá. Entenda. Você precisa entender as emoções. Combinado? E agora, terceiro passo, que é para onde eu caminho agora, e aí eu vou conduzir vocês para isso, é a ferramenta maravilhosa, uma ferramenta extraordinária, ela não é ótima não, ela é extraordinária para você alcançar a serenidade. Você está atento ao que eu estou te dizendo? Eu vou te apresentar uma ferramenta extraordinária. Ela não é boa não, não é ótima não, é muito mais do que ótimo. É extraordinário. Essa ferramenta é a meditação. Meditação. Porque a meditação, ela vai ter um impacto na sua mente. Por quê? Porque ela vai alterar seus níveis de concentração. Você vai ficar mais concentrado. Afeta profundamente sua mente. A meditação afeta intensamente as suas emoções. Então você vai aprender a lidar e a conviver com as emoções. E isso vai trazer para o equilíbrio. Isso vai te deixar equilibrado. Então olha só, emocionalmente, mentalmente e emocionalmente. Mentalmente e emocionalmente. Você vai equilibrar. Com a prática da meditação, você vai se tornando mais sereno. Então o que acontece com você? Você deixa de ficar aquela pessoa de picos e vales. O que é a pessoa de picos e vales? Ela fica muito triste, muito alegre. Muito triste, muito alegre. Sem medo nenhum ou com muito medo. Percebeu? Nenhuma prudência ou prudência demais. Então é uma pessoa de vales e picos. Tudo é exagerado. Ou é pouco demais, ou é muito. Com a meditação, você vai diminuindo os vales e os picos e vai ficando mais equilibrado. Então os seus vales ficam menores e os seus picos também ficam menores. Então você não oscila muito. Você oscila. Porque se você não oscilar, você não está vivo. Combinado? Olha, já olhou um eletrocardiograma?
que acontece com o eletrocardiograma se ele virar uma linha? Você morreu. Não é? Seu corpo físico morreu. Seu corpo físico. Então, não pode ficar uma linha. Então, como é que é o eletrocardiograma? Ele oscila, não é? Mas não é assim. É assim. Não é assim. É isso. Então, ele oscila, mas dentro de uma faixa de equilíbrio, combinado? É como a sua temperatura. Tá aí 36 graus, não tá? Se você começar a correr, malhar, aumenta a temperatura, não aumenta? Mas ela vai a 40? Não. Ela aumenta, você começa a suar, tá dentro da faixa de equilíbrio, não é? Você entra num avião, tá o ar-condicionado muito frio, você esqueceu de levar a blusa, aí você começa a ficar frio, desce um pouquinho, 35, não é? Sua temperatura, mas não desce a 20, senão você morre. Então, a temperatura oscila, mas dentro de uma faixa de equilíbrio. Então, o que a pessoa que medita se torna? Ela se torna uma pessoa mais equilibrada. O eletromentograma, essa palavra eu estou inventando, tá, gente? É como se fosse assim, em vez de eu fazer um eletrocardiograma, eu faço um eletromentograma da sua mente. Então, é como se eu pudesse colocar uns eletrodos na sua mente e aí eu vou medir suas reações emocionais, suas lembranças, seus pensamentos. E aí a pessoa que medita, ela fica numa faixa de equilíbrio. Ela oscila. Tem dia que ela está um pouquinho mais alegre, tem dia que está um pouquinho mais triste, mas ela não fica assim, muito triste ou muito eufórica. Ela fica na faixa de equilíbrio. E mesmo quando acontece uma situação grave, e isso aí acontece, né? Perda de alguém, um incidente que a gente fica triste mesmo, ela pode até descer, claro, que é um ser humano, você não está imune a isso, mas você desce, mas tem força para recuperar. Porque o problema de quem não tem essas práticas, não alcançou a serenidade, é que se ele vai para o vale, às vezes ele não volta. Né? Ou se ele vai para o pico da euforia, ele não consegue voltar. Né? Então tem essa faixa de equilíbrio, mas tem também o saber voltar. Quando você atinge um vale e atinge um pico. Então, isso a meditação ajuda demais. Demais. Nós vamos falar sobre meditação? Vamos! Tem um vídeo da Semana da Serenidade que é sobre meditação. Né? E depois você vai lá, digita Haroldo Dutra Dias Odisseia, vai lá no YouTube, digita lá Haroldo Dutra Dias Odisseia. O vídeo mais visualizado do canal qual que é? É um vídeo sobre meditação. Você precisa assistir esse vídeo. Você tem que ir lá e assistir esse vídeo, para você compreender. Mas o que eu vou fazer agora? Prepare! Eu vou fazer com você uma meditação guiada para a gente encerrar essa live. Ok? Então, todo dia dessa semana agora, nós vamos fazer uma meditação guiada. E eu vou fazer uma meditação hoje, a meditação do medo. Medo. Então, quem está com medo aí? Quem está com medo do coronavírus? Está com medo de morrer de coronavírus? Está com medo do coronavírus matar a humanidade e acabar com o planeta Terra? É isso, normal. Quem está morrendo de medo? Quem está em pânico? Então senta aí agora. E mesmo você que está com medo, não é tão intenso assim, não importa. Está com medo? Nós vamos fazer a meditação agora do medo. Combinado? Então a primeira coisa que nós precisamos para a gente fazer uma meditação. Procure um lugar e uma posição confortável. Tá bom? Então, por que um lugar na posição confortável? Você precisa. Haroldo, eu fico confortável quando eu deito no sofá. Então deita. Eu fico confortável se eu for para o banheiro. Então vai para o banheiro. Tira a roupa, vai para o banheiro. Procura uma posição e um lugar confortável. Desamarra o sapato, tira cinto que estiver apertando. Você precisa ficar confortável. Por quê? Porque não tem como disputar com o seu corpo. Se você está numa posição, num local desconfortável, é muito estímulo, você não vai conseguir meditar. Ok? Então eu agora estou sentado aqui, numa cadeira, estou aqui no escritório, né?
sereno, estou descalço, não tem nada me prendendo, né? Ó, não tem nada, não afrouxar, estou tranquilo, né? Ó. Posição confortável, ok? Então agora você vai prestar atenção na sua respiração. Inspira e expira. Eu quero que você sinta a sua respiração. Por quê? Não tem nada de místico nisso. Porque a sua respiração é um compasso. É um compasso do seu corpo. Não é? Tanto que quando você começa a dormir, sua respiração fica mais pausada. E quando você está fazendo academia, você está correndo, sua respiração acelera. Não é isso? Então a respiração é um compasso. É um compasso. E ela está relacionada com seu batimento cardíaco. Respiração e batimento cardíaco estão de mãos dadas, ó. Estão de mãos dadas. Então eu quero que você respire. Eu quero que você tome consciência da sua respiração. Você fique consciente de que você está inspirando e expirando. Ok? Beleza? Então está respirando. Agora, eu preciso que você entre para dentro de você. Você faça uma viagem para o seu interior, para a sua intimidade. A minha voz irá contigo. Acompanhe a minha voz, porque a minha voz vai te guiar. A minha voz vai te conduzir nessa viagem, para dentro de você. E agora você está percebendo que dentro de você existe uma multidão de emoções. Elas funcionam como pessoas agitadas no metrô. Muitas emoções. E lá tem uma que está apavorada, que está movimentando, correndo para lá e para cá. Essa emoção é o medo. Olha para ela. Olha como é que ela está grande, como é que ela está forte, intensa. Observa, não julga. Não quero que você julgue o seu medo. Se ele é bom, se ele é ruim, se está muito, se está pouco, se ele é justo, se é um medo injusto, se ele é plausível, se ele não é plausível. Eu quero que você observe o seu medo. Respira e observe o seu medo. É medo de morrer? Observe. Você está com medo de morrer? Só observe. Sem julgamento. Sem comparação. Não quero que você fique pensando na sua mulher, no seu marido, nos seus filhos. Esquece todo mundo. Eu quero que você concentre em você. No seu medo. Olha para ele. Deixa ele entrar. Abre a porta da sua casa. Deixa esse medo entrar. Ele é gigante, é um incrível Hulk. Não tem problema, deixa ele entrar. É medo de morrer? Você está com medo de alguém que você ama morra? Ou que você morra? É esse o seu medo? Observe o medo. Medo de contágio do vírus? Medo dos seus negócios irem mal por conta de uma crise econômica em função do coronavírus? É isso? Está com medo dos resultados da Bolsa de Valor?
das bolsas de valores? O que é esse medo? Observa. Observa. O que a minha voz te pede? A minha voz vai contigo. A minha voz está com você. A minha voz te acompanha. Observa o seu medo. Repara que você está olhando para o seu medo. Se você está observando o seu medo, então você não é o seu medo. Por que não? Porque além do medo existem outras emoções aí agora, olha para elas. Não tem raiva? Não tem a emoção preocupação? Não tem a emoção ansiedade? Não tem outras emoções? Além do medo? Então você não é o medo. Você sente medo. Quem sente? Quem sente? Quem sente o medo é você que está observando o medo. Existe uma consciência que observa tudo. A sua consciência observa tudo. Está observando? Deixa o medo. Não lute com ele. Sem julgamento. Eu quero que você olhe para o seu medo como uma criança apavorada. Ok? Olhe para o seu medo como se ele fosse uma criança apavorada. Agora você vai dar a mão para o medo. Acolha. Respeite o seu medo. Trate o seu medo com compaixão, com respeito. Compaixão. Deixa ele se expressar. Deixa ele dizer o porquê ele está aí, na sua casa mental. Por que ele veio? Por qual razão? Você está sentindo? Você está percebendo que o seu corpo agora está começando a ficar mais sereno? Você está percebendo uma dormência nas suas pernas? Eu estou falando, mas eu quero que você concentre na sua respiração. Respira fundo. Solta o ar. Você percebe como a serenidade começa a invadir a sua mente? O medo está aí. Ele não foi embora. Não é necessário que ele vá embora. Mas o seu medo agora vai começar a diminuir de tamanho. Ele é uma criança agora. Ele era um incrível Hulk, agora ele é pequeno, ele vai ficar uma criança. Uma criança de 2 anos de idade. Olha para o seu medo. O seu medo se tornou uma criança de 2 anos de idade. Olha com compaixão para ela. Olha com afeto, com respeito.
Não tenta se livrar do seu medo. Não fica mandando o seu medo embora. Mas também não fica dando atenção demais para o seu medo. Ele é uma criança birrenta. O seu medo é uma criança mimada. Observe. Respira fundo. Você já percebeu que outras emoções entraram na sua casa? São emoções. Elas vêm e vão embora. Elas chegam e partem. Agora eu quero que você volte. Você que ficou observando. Não o medo, deixa o medo aí. Vem você, sua consciência. Presta atenção nos seus pés. Movimente os seus pés. Preste atenção nas suas pernas, nos seus braços, nos seus dedos, na sua cabeça, no seu cabelo, no seu pescoço. Respira. Respira. Agora abra os olhos. Observe ao seu redor. Alguma coisa mudou ao seu redor? Nada. Quem mudou? Quem mudou? Você. Você mudou. Você percebe como você está mais forte? Você percebe como você está mais sereno? Mais presente? Então, bem-vindo à Semana da Serenidade. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Faça do seu jeito. Eu segui aqui uma metodologia, mas você pode fazer de outra maneira. O importante é você se permitir meditar e acerenar seu coração. Faça hoje antes de dormir. Que você tenha um sono abençoado, um sono maravilhoso, e que esse clima de serenidade se espalhe para todas as pessoas que estão nos acompanhando na Semana da Serenidade. E nós já somos mais de 130 mil. Uma ótima semana para todos. Eu te aguardo amanhã, no mesmo horário, horário de Brasília, 19 horas. Serenidade para você. Muita paz.